Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade Canal 20 com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Estamos vivendo aí o mês de março, uma perspectiva de dias melhores. Aliás, Dalai Lama disse numa ocasião que tem 2 dias que você não pode fazer nada, que você não pode mudar. Você não pode fazer absolutamente nada. 2 dias. Sabe quais são? O dia de ontem que se foi e o dia de amanhã que ainda não chegou. O resto é viver o dia a dia fazendo o melhor. Eu, quando li essa frase, achei muito interessante. 2 dias que você não pode fazer nada. O de ontem que já passou e o de amanhã que ainda vai chegar. Então, procure fazer o melhor hoje, por você e pelas pessoas. Nós temos que mudar o conceito de convivência. O ser humano está afoito, fazendo muitas coisas erradas, e essas coisas erradas trazem consequências danosas a toda a sociedade. Quando nós falamos a toda a sociedade, é a todos nós que fazemos parte dessa sociedade. Temos que mudar esse conceito. Ainda dá tempo, mas o tempo não passa, ou melhor, não para. É uma roda. Sobe, desce, desce, sobe, chega mês, vai mês, passa hora, passa dia, o tempo passa. A vida está passando porque a única certeza da vida é a morte. Mas antes que ela chegue, vamos fazer o que é certo. E não é difícil. Basta querer. Acertar mais e errar menos. Esse deveria ser o princípio de cada cidadão. Se você errar menos e acertar mais, muitos vão ganhar com os seus acertos. Você, aqueles que lhe cercam e a sociedade a qual você está inserido. É difícil? Não. Basta querer. Querer é poder. O programa de hoje vai conversar com, já é nosso convidado há muito tempo, é nosso consultor da área de neurologia, tanto clínica quanto cirúrgica, o Dr. Djalma Starling Jardim, que está aqui ao meu lado. E é muito bom conversar com o Djalma, porque é uma conversa boa, uma conversa inteligente. Eu tenho certeza que você vai gostar do bate-papo de hoje, aqui no programa Saúde e Companhia. Doutor Djalma, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, olá a todos. Vamos começar o bate-papo de hoje. Vamos bater um papo não diferente, mas uma conversa. Eu quero começar, doutor Djalma, falando sobre um tema que, acredito eu, você já ouviu falar, que agora as notícias que correm pelas redes sociais, e muitas delas tendenciosas ou fake news, que mais se vê, as fake news estão mudando o comportamento de pessoas. Eu tenho conversado com profissionais da área da saúde mental e muitos deles relatam situações de atendimento de pacientes e esses profissionais estão preocupados. Principalmente de pessoas acima de 65 anos de idade, Djalma. Porque essas pessoas estão sendo ludibriadas por pessoas que ganham dinheiro colocando nas redes sociais notícias falsas, monetizando para eles. Quanto mais visualizam, mais eles ganham. E muitos são monetizados no YouTube, essas redes sociais que você sabe qual é. Ganham dinheiro deixando pessoas doentes. Essa semana eu recebi telefonemas de pessoas que me acompanham, doutor Djalma. E por isso que eu convidei você também, que você atua na área de neurologia, e a psiquiatria trabalha, tem a neurologia psiquiátrica, né? De
Filhos preocupados com os pais idosos que participam de grupos de WhatsApp e outros grupos de redes sociais, preocupados de que terão as aposentadorias suspensas pelo governo. Estão alguns apavorados, porque é o sustento deles, a subsistência de um aposentado é a aposentadoria da grande maioria, e muitos recebem salário mínimo e meio, 2 salários, e por aí vai, e lutam para sobreviver. E os filhos ficam preocupados, porque os pais estão ficando doentes, Djalma. Como encarar isso? Ivan, isso é uma questão extremamente complexa. Existem alguns enfoques interessantes. Por exemplo, a Sociedade Americana de Psiquiatria já codificou a doença provocada por celular. Isso já virou uma doença com um código específico na Sociedade Americana. Nos Estados Unidos. E isso vai ser logo encarado por todo mundo. E realmente o que tem acontecido é que está surgindo uma nova sociedade, uma sociedade que está em torno do computador, em torno das redes sociais. E como tudo que acontece no mundo, tudo começa no 8, vai a 80 e daqui a algum tempo vai chegar ao 40, que é uma situação intermediária que deve ser boa para todo mundo. As informações hoje são doentias. Informação era uma coisa muito restrita. Há 30 anos atrás, eu precisava fazer um trabalho médico, eu tinha que, normalmente, eu entrava em contato com o l'INSERM na França e pedia para eles me mandarem a bibliografia do assunto que eu queria via publicar. fax? Via telefone ou via carta. Carta. Entende? E aí esperava um mês, vinha um volume assim de papel enorme que eu tinha que avaliar, ler todo para saber o que era útil, o que não era. Hoje, se eu tenho um problema no consultório, eu acesso o Google, por exemplo, Num clique, me resolve o meu problema em 2 minutos, em 30 segundos. Isso é fantástico, mas, por outro lado, essa mesma rede de informática coloca à disposição das pessoas uma pseudomedicina, que é isso que você está falando, que está gerando muito problema. Uma pessoa leiga entra hoje no Google, ela vai ver que tem pessoas que falam durante meia hora de um modo extremamente convincente e enganoso a respeito de tratamento de doenças incuráveis com medicações inócuas, ou às vezes que até fazem mal, ou com métodos milagrosos que essas pessoas usam as redes sociais para proveito próprio e para enganar as pessoas. E ganham muito dinheiro. Ganham muito dinheiro, porque tem muita gente que procura uma solução para o seu problema, que acha que não pode encontrar ou tem alguma dificuldade para encontrar na rede de atendimento médico hospitalar. Doutor Djalma, esse comportamento de se acreditar naquilo que não é real, e a gente sabe que não é real, mas a gente quer dar realidade àquilo, isso acaba influenciando no comportamento cerebral. A pessoa pode entrar numa depressão, a pessoa pode, de repente, antecipar até uma doença
como um Alzheimer, um Parkinson, isso porque o cérebro ele trabalha, ele precisa de informação. Mas quando a informação chega de uma forma a mudar o trabalho do neurônio, ele pode se tornar um inimigo. Claro, perfeitamente. Inclusive, isso é uma questão que nós já discutimos aqui e que colocamos como a questão do ovo e da galinha. Quem surgiu primeiro? O comportamento humano não é uma coisa etérea, uma coisa fora do corpo, fora... uma coisa etérea, uma coisa física. É um problema físico que dita o comportamento das pessoas. Então, uma pessoa que está depressiva, ela tem uma disfunção da serotonina, que é um neurotransmissor responsável por certas reações, inclusive por depressão. Então, ela toma uma medicação inibidora da sua recaptação, com isso permitindo que haja mais serotonina na rede neuronal e no espaço vascular dela. Essa serotonina vai ser distribuída por onde é necessário, ditando as reações das pessoas. Agora, se uma pessoa tem essas reações, é porque alguma coisa já fez com que essa serotonina se desregulasse. E como? Que tipo de coisa? Você tem um problema agora, uma ansiedade aguda, um estresse agudo. Isso vai provocar alterações na sua função física, química, neuronal, de modo a que você entre na crise de ansiedade ou de depressão. Uma doença neuronal, ou seja, uma doença neurológica, podemos dizer assim. É uma doença física. Física. Psíquico e físico ainda estão muito dissociados, mas isso é uma coisa que a tendência é desaparecer. Desaparecer. E surgiu uma neuropsiquiatria muito mais abrangente, de modo a não tratar um problema psicológico como um problema não físico. O problema psiquiátrico é também um problema físico. Se engloba. Só que sempre foi separado em função de uma cultura. Essa cultura de que psíquico é uma coisa fora do corpo. E físico é exclusivamente dentro do corpo, dentro do cérebro. Não é isso. Na verdade, sim, o que acontece é que o cérebro funciona de um modo inadequado, produzindo reações psiquiátricas. Tipo assim, eu não posso separar a cabeça do corpo. E nem pode separar o cérebro da mente. Exatamente. E nem pode separar as reações mentais, umas como espirituais ou alguma coisa assim, de outras que são exclusivamente físicas. Doença neurológica é doença psíquica. Não, doença neurológica dentro do entendimento hoje é doença do cérebro. Do cérebro. Então, você tem eu já tive vários casos de pacientes com um distúrbio comportamental. Hoje, inclusive, atendi pacientes com distúrbio comportamental progressivo, aparentemente uma somatização, uma crise em que a pessoa, por problemas nervosos, psíquicos, transforma isso em sintomas físicos. Uma paciente com dificuldade de se expressar, confusa, e que a família atribuía isso a um processo de estresse, de conflitos intrafamiliares, e que na avaliação
nós vimos que tem uma lesão de mais ou menos 5 centímetros na junção frontotemporal esquerda, entende? Então, isso é um exemplo típico de que o cérebro é que faz as reações psíquicas. Ele que produz. E o cérebro e mente andam juntos. Não existe... É uma sombra, ou seja, a mente é a sombra do cérebro. Mais ou menos assim, Djalma. É mais ou menos isso. O cérebro, para que a mente exista, é preciso existir o cérebro. Não existe a mente fora do cérebro. Isso é mais do que sabido, mas infelizmente as coisas ainda caminham no sentido de dissociar, de tratar mente como uma coisa e cérebro como outra. E na verdade os dois são um só. Isso é uma coisa sem só. Cérebro não há vida. Sem Exatamente. vida... É igual um carro para funcionar, precisa do motor. Sem o motor, ele não anda. Agora, o mundo passa por um momento, guerra de um lado, problemas no outro, em termos de política, e nós ficamos nesse meio, né? Tem até um ditado que diz, na briga entre o mar e a pedra, quem leva pau é o marisco, né? Que o marisco fica agarrado na pedra, levando pancada da onda o tempo todo. Então, o governo briga aqui, guerra lá, e o povo no meio. E isso acaba deixando a cabeça das pessoas, ou seja, o comportamento neurológico, vamos dizer assim, não da doença de um tumor cerebral, mas a doença neurológica de ansiedade, de estresse, aumentando cada vez mais, Djalma. Aumenta, Os números estão aí, eu estava lendo um artigo, fiquei impressionado com isso. Sociedade Brasileira de Neurologia, divulgando números. Bom, é uma coisa... Dos últimos anos, 10 anos para cá, houve um crescimento exponencial. Toda a evolução da sociedade tem sido, infelizmente, num sentido muito conflituoso. Um conflito gravíssimo que nós vivemos, 2 conflitos gravíssimos que nós vivemos, os 2 no final se integram, recentes no Brasil, foi o conflito político que gerou uma cisão muito grande, uma cisão na enorme sociedade, até entre famílias. Exatamente. E o segundo conflito foi o conflito gerado pelo medo da pandemia. Também. Que também foi associado a um conflito político, isso foi politizado de um modo absurdo e, ao invés de se criar um ambiente de coesão de pensamento em torno de um problema gravíssimo que nós passamos, criou-se aquele ambiente de cisão. Ainda hoje, eu recebo pacientes na clínica com distúrbios os mais variados, sintomas os mais variados, que chegam lá e falam: doutor, eu tomei vacina em março do ano passado. Depois de 3 meses, eu comecei a ficar mal e agora eu não presto mais. A vacina acabou com a minha vida. São coisas tão estapafúrdias quanto isso. Mas por quê? Porque se criou a mentalidade de que a vacina fazia a pessoa virar bicho, virar... Você lembra Djalma, dos conflitos? O que eu falei no começo do programa, que gerou essa nossa conversa até agora, fake news. As pessoas acreditam naquilo que não devem acreditar e valorizam aquilo que não vale nada, que são as notícias fictícias, levando-as a se proclamar, eu tenho isso porque a vacina causou aquilo. Claro. Eu tomei vacina na época da escola, que se aplicava com a pistola, que todo mundo tomava. E fazia uma ferida no braço, febre alta, 3 dias tomando Novalgina em casa, né?
E vivemos. E, sobretudo, controlou a varíola, Foi um negócio. que era uma doença gravíssima. Aí tudo hoje, eu estava vendo, eu tenho recebido alguns, nós temos um intervalo comercial, mas só para encerrar esse bloco, Djalma, eu tenho recebido alguns estudos através da minha rede social, do meu Zap, só tenho o Zap, falando sobre ainda a vacina. Por impressionante o que a fábrica de fake news faz no Brasil. Putz, de pessoas, o que mais me impressiona, eu estou recebendo de pessoas com formação acadêmica. Acadêmica. Isso me impressiona. Mas é um momento. Então, avalie bem. Meu amigo, não crie, porque o Djalma falou, a mente é que cria, né, Djalma? Eu tenho isso, pronto, aí você Sem vai ter. dúvida. Eu tenho isso, não caia nessa. Não é legal. Nós vamos voltar a conversar um pouco mais sobre esse tema. Nós temos um intervalo comercial em nome da nossa Oceano. Destrua as ondas, não as praias. Se você for às praias, ali ó, o seu lixo que você produziu, bote no saquinho e leve para casa. Xepa de cigarro, tampa de refrigerante. Porque a pior coisa que tem é você estar caminhando numa praia e ver um animal marinho morto. Você já observou? Todo mundo fica com pena, né, Djalma? Uma tartarugazinha morta, às vezes está com uma tampa de garrafa presa na garganta porque é colorida, a pessoa que era comida foi lá e comeu, ou com xepa de cigarro. Esses dias encontraram um pinguim morto, foram fazer a autópsia, ele estava com a traqueia entupida de xepa de cigarro. Ou então é um negócio que não dá para entender. Vá para a praia, fuma, bota num copinho plástico com areia a xepa de cigarro e traz uma lixeira. Eles levam para um lixão. Faça isso. Em nome do Laboratório Jimenez e também do cartão, do nosso famoso cartão que o Zé está botando lá na telinha, é um cartão de muitas vantagens, o Clube Social Saúde. Se você não tem, faça parte desse clube. Você vai se impressionar com as vantagens. Eu assino embaixo. Clube Social Saúde. Cartãozinho que dá muitas vantagens. Intervalinho rápido e nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Hoje com um bate-papo legal, gostoso, com o Dr. Djalma Starling Jardim, médico neurologista. Dr. Djalma, você já ouviu falar dessa frase? Eu gostava de ir no ginásio, você sabe o que é? Abel Schultz. Sem dúvida. Desde garoto, eu gostava de assistir jogo de futebol de salão ali, deu grandes clássicos de futebol de salão. Nosso programa não é de esportes, mas tinha futebol de salão em Braco, a Tigre, o Guarani, o Palmeiras. Tinha Palmeiras não, Guarani, Tupi, Associação Atlética Tupi, a Tigre. Tinha grandes clássicos do futebol de salão. E tinha uma frase, ficava assim em cima do ginásio lá, que dizia assim, mens sana in corpore sano. E eu era moleque e não sabia o que era aquilo, eu ficava olhando e mas o que é? Aí um dia eu perguntei, que aquilo é em latim, né? Aí o cara disse, não, é mente sã em corpo são. Aí, até hoje eu falo sobre essa frase, doutor Djalma. Mente sã em corpo são, mens sana in corpore sano, né? Essa frase, nos tempos de hoje, deveria ser mais difundida, você não acha? Que a mente estando sã, o corpo fica são também, ou não? Você percebeu, todo mundo percebeu que eu não gosto muito de fazer essa distinção entre mente e corpo. Eu acho que existe corpo fora o cérebro, mas o cérebro é corpo também. Sim. Entende? E que a mente está aqui dentro, está dentro do cérebro. Então, eu acho que tem que existir uma saúde global. Agora, colocar mente sã em corpo são é ótimo, é fantástico, mas conceitualmente eu acho que devia ser indivíduo saudável, ser humano saudável. O que é ser humano saudável? É um ser humano
com o corpo saudável. E o corpo inclui a mente, que é uma característica do ser humano ter a mente mais desenvolvida do que outros animais. Agora, o que gera a doença, se não o comportamento? Não, Por exemplo, nós falamos há pouco, né? Eu tomei a vacina, aí eu comecei a ter calafrio, comecei a ter isso. Mas o que gera isso não é o próprio cérebro? É claro. A mente da pessoa? É claro. Agora, tem que se distinguir bem uma coisa. As doenças provocadas por uma disfunção da mente sem um componente físico detectável e retirável, entende? E o comportamento da mente diante de um problema físico retirável e curável. Então, você pega uma pessoa que tem dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Qual a principal causa de dor de cabeça no mundo no último século? Ansiedade, tensão, estresse. Isso é uma causa que a gente coloca dentro da disfunção mental pura, como cérebro funcionando de modo inadequado, gerando um problema de natureza puramente psíquica. Agora, você pega uma pessoa, como eu disse, com um tumor cerebral e uma disfunção de natureza ansiosa, depressiva, confusional, psicótica. Esse já é um problema exclusivamente estrutural. Não é funcional, é estrutural no cérebro. Diferença entre isso, no final não é muito importante se definir qual a diferença, por que o tumor aqui produz isso, por que sem o tumor esses sintomas existem. Existem porque existe uma disfunção da mente, que é a disfunção do cérebro que gera o comportamento mental. Entendeu? Então, não podemos dizer assim, só o medo gera todas as doenças, só o estresse gera todas as doenças. Não, existem doenças físicas, estruturais. Ou seja, fatores desencadeantes. Não, as funções de natureza mental podem ser fatores desencadeantes de doenças físicas. É o caso, por exemplo, eu citei a cefaleia, dor de cabeça, mas o caso também de úlcera de origem nervosa. Por que existe uma úlcera gástrica e não se encontra um fator causal que não seja uma ansiedade crônica? Mas, por outro lado, existem as úlceras provocadas por ingestão de alimentos que geram uma gastrite crônica e acabam gerando uma úlcera também. Entende? A úlcera é a mesma, mas as causas são diferentes. Uma é uma causa puramente física e outra é uma causa mental, que não deixa de ser uma causa física pelo funcionamento do cérebro. Agora, Djalma, você falava de que o estresse, nos últimos anos, é um dos maiores causadores, estresse, ansiedade, de dor de cabeça. Aproveitando o gancho, até respondendo também, fazendo a pergunta através de duas pessoas que me mandaram perguntas pelo Zap, perguntando quem seria o entrevistado dessa semana. Eu falei que seria um neurologista. E ele disse, então me faz essa pergunta. E, coincidentemente, as duas perguntas têm as mesmas características. Estresse, ansiedade, gera dor de cabeça. Essa dor de cabeça pode se tornar um AVC? Não. Diretamente nunca. Não. O estresse gera a cefaleia tensional.
ela pode ser a tensão, o estresse, pode ser um agravante ou um coadjuvante de inúmeras outras doenças, inclusive de um AVC, pode, porque uma ansiedade aguda pode gerar uma hipertensão aguda e uma hemorragia cerebral hipertensiva. Não foi a ansiedade que fez a hemorragia, mas a ansiedade contribuiu para uma hipertensão arterial severa que gerou hemorragia cerebral. Ou tipo, vamos fazer, não sei se mais ou menos é assim, um vulcão que está quieto. Aí acontece um tremor de terra lá embaixo no magma que diz, e esse tremor acaba acordando o vulcão. Aí acontece a erupção. É mais ou menos assim, o fator desencadeante de um AVC pode ser um excesso de adrenalina no cérebro, por um excesso susto de adrenalina no corpo, provocando uma hipertensão arterial, uma hipertensão arterial, e uma ruptura de vasos encefálicos com hemorragia. Depois nós vamos mostrar umas duas fotos, umas imagens muito bacanas, imagens de fotos sobre esse tema. Você fica acompanhando o programa que você vai gostar da ilustração que você vai ver. No último bloco, nós vamos mostrar essa ilustração para você ter uma ideia do que é um derrame cerebral. Que ainda muitos dizem, não, isso é besteira. Você acredita, Djalma? Derrame cerebral, eu vou continuar a fumar, beber, que não tem problema nenhum. Realmente eu acho que esse conceito já foi muito mais arraigado e difundido de que é bobagem, não precisa cuidar. Hoje já existe uma enculturação em torno dos fatores de risco para um AVC. Eu acho que a maioria das pessoas já sabe quais são os fatores de risco. Cigarro é um? Cigarro é um, claro. Obesidade, repetido, vida sedentária, diabetes, hipertensão. Alterado e por aí vai. Doutor Djalma, eu quero falar um pouquinho sobre déficit cognitivo. A vacina que foi aplicada contra o Covid é responsável por déficit cognitivo? E o que vem a ser o famoso déficit cognitivo? Duas perguntas numa. Perfeito. Cognição é a capacidade de trabalhar a consciência, quer dizer, de colocar em funcionamento uma consciência normal. Tipo 2 e 2 é 4. Tipo 2 e 2 é 4, tipo amanhã eu tenho que fazer isso. O que eu comi no café da manhã. O que eu comi no café da manhã. Mais ou menos assim? Isso. Tá. Isso é a cognição. Agora, o que é o déficit cognitivo? Déficit cognitivo é a disfunção desse estado de consciência. Então, uma pessoa, uma criança que tem um transtorno do déficit de atenção, é uma criança que tem uma disfunção cognitiva secundária, um probleminha que nasceu no lobo frontal e que fez com que ela tivesse uma alteração de comportamento e de capacidade de manter o foco ou atenção. Isso é uma disfunção cognitiva. Tem cura? Tem tratamentos e a cura depende da eficácia e do segmento desse tratamento. Certo. Mas, sobretudo, nesse assunto aí, isso é um assunto mais amplo, não esperar cura por medicamento, entende? Tem medicações que são usadas, melhoram a qualidade de vida, mas permite com que se trabalhe esse problema a nível de terapia cognitiva e comportamental para que a função cognitiva se transforme na melhor possível naquela criança. Passando para o outro lado, o adulto ou o idoso.
O idoso, eu costumo falar com meus pacientes que chegam no consultório e falam, doutor, eu estou com medo de Alzheimer. Hoje todo mundo tem medo. Todo mundo. O alemão mete medo em todo mundo. Esse alemãozinho é danado. É verdade. Mas falo assim, meu avô teve Alzheimer. O avô do meu amigo está com Alzheimer. Eu falo, quantos anos eles têm? Ah, tem 90, tem 88. Eu falo, tudo bem. Você tem quantos? Ah, doutor, eu já estou com 54 anos. E eu realmente, olha, eu esqueço onde deixo a chave do carro, esqueço o nome do funcionário da minha empresa, esqueço, minha mulher briga comigo porque pediu para eu comprar 3 coisas no supermercado e eu só trouxe 2, esqueci a terceira. E eu costumo falar com os pacientes uma coisa, o cérebro evolui. E a evolução do cérebro humano é uma evolução que, para alguns pacientes, eu comparo com a pele. Eu pergunto, sua pele hoje, aos 56 anos, é igual à sua pele aos 20 anos? Não, doutor, claro que não. Olha aqui, estou com ruga. Pois seu cérebro está evoluindo do mesmo modo. Seu cérebro está enrugando, está perdendo volume, porque é natural no processo de envelhecimento. Essa perda de volume é inexorável. Ninguém fica com o cérebro íntegro. De 20 com 80. De 20 até 80, em hipótese nenhuma. Então, o que eu recomendo aos meus pacientes é menos medo e mais atitude no sentido de ter uma vida saudável, física e intelectual, até o máximo possível da idade. E isso é conseguido como? Com vida saudável. Tudo o que nós já dissemos aqui inúmeras vezes. Boa alimentação, prática de esporte, vida intelectual produtiva. Nós comentamos várias vezes já o problema de aposentadoria. A aposentadoria é terrível para a mente do ser humano. Por quê? Porque uma pessoa ativa, diretor de empresa, tem um dia corrido, corre, estuda, pesquisa e tal. De repente, aos 60 anos, aposentou, vai para casa, senta numa cadeira e fala, acabou a minha vida. Não é por aí. Não é por aí. Realmente acabou a vida. Ele pode continuar, mas ele tem que diminuir um pouco o ritmo, podemos dizer assim, Djalma. Seria mais ou menos o ideal? Não manter a mesma carga, dormir pouco, trabalhar muito, não seria o ideal? Dormir pouco e trabalhar muito não é saudável para ninguém. Mas tem muita gente que faz isso, né? Pelo dinheiro, e é um modo de chegar a uma idade mais avançada e ter problemas. Então, vida saudável deveria ser ensinada, começada a ser ensinada no jardim, no pré-escola. Pré-escola. O que é vida saudável? Exato. Doutor Djalma, temos 2 minutinhos para encerrar esse bloco. Vacina e déficit cognitivo. Vacina, quando digo vacina, é vacina. Não só contra o Covid, mas vacina em geral. O que tem a ver? Ivan, vacina virou um problema de extrema de debate e contestações e tal, agora porque virou um debate político em torno de um assunto científico. Vacina, todas as vacinas, sem exceção, são vacinas, são métodos de produzir uma imunidade, métodos artificiais de produzir imunidade contra uma doença. Então, todas, sem exceção, são passíveis de reações colaterais. Todos os remédios, sem exceção,
podem dar reações colaterais. Todos, até né? vitamina. Até vitamina. Até vitamina. O que, aliás, Agora, tem muita gente se enchendo de vitamina, tem se entupindo, isso. né? Você hoje vê aí, tem um laboratório divulgado por atores e tudo, que é especialista em vitamina. E não é barato, e tem hein? muita gente que vai lá e compra caixa. Caixa. de E não é vitamina. barato. Não é barato e o efeito É contestável. extremamente. Eu prefiro que ingira vitamina no arroz, feijão, na carne e tal, do que compre tubos de plástico desse tamanho cheios de comprimidos. Mas todas as vacinas, sem exceção, dão reações colaterais. Mas o problema de medicação e vacina, entre elas, é saber a relação custo-benefício. Então, a gente sabe perfeitamente, há 40, 50 anos atrás, poliomielite era uma coisa tenebrosa. Quando eu cheguei em Joinville, eu via inúmeros casos, até hoje eu tenho ex-pacientes com perna dessa grossura, que manca e tal, por não ter vacinado. E quantas reações à vacina da polio que eu vi? Muito poucas, e a maioria sem gravidade. Então, custo-benefício. Vacina tem que ser vista desse modo. Quando uma vacina é lançada, é porque já foi testada a relação custo-benefício dela. Vale a pena porque morre-se muito mais, infinitamente mais, porque não tomou a vacina do que por ter tomado. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o Dr. Djalma Stark Jardim, médico neurologista. Ele que está presente aqui nos estúdios da TV da cidade, no programa Saúde e Companhia. Nós temos um último bloco. Vamos falar sobre o AVC, mais uma vez, dentre tantas que nós já falamos, mas é bom sempre lembrar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nunca é demais a prevenção e o alerta, né? Você que é hipertenso, tem alguém na família que é hipertenso, você que é diabético, tem alguém na família que é diabético, você que anda estressado demais, fuma demais, bebe, mas bebe demais, que para beber a bebida alcoólica, o Dr. Djalma pode falar depois no último bloco, ele altera também a função neurológica da pessoa. Isso já está comprovado, né, Djalma? O álcool, ele muda o comportamento do indivíduo. E a pessoa às vezes faz coisas que não deve e perde a vida num ato, bebeu demais, se perdeu. Então, tudo com moderação. Intervalinho rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, em nome do Laboratório Jimenez, da Oceano, em nome também da Clínica São Marcos Pneumologia. Se você ronca, tem apneia, procure ajuda, viu? Clínica São Marcos Pneumologia e também do Clube Social Saúde. Se você não conhece, dê uma passadinha, dê uma ligadinha e se informe. Clube Social Saúde, um clube com muitas vantagens para você que quer saúde e assistência. Doutor Djalma, o número de acidentados vasculares no Brasil, dizem, tem tido um aumento, mas esse aumento dizem que é normal. Quanto mais pessoas vivas, quanto mais pessoas sedentárias, mais chances de você ter um evento como esse, um acidente vascular cerebral ou o derrame, como muitos dizem, né, Djalma? E muitos conhecem alguém que sofreu um pequeno derrame. Existe derrame micro, pequeno e grande? O derrame é derrame? Em primeiro lugar, nós já falamos algumas vezes, vamos repetir, o termo derrame, usado genericamente, é errado. É errado. Entende? Quando o derrame, o que significa? Mas o povo derrame? entende como um derrame. O que significa derrame? Vira um copo e derrama. Puxa aqui, Zé. Aqui em mim. Aqui. Aqui. Derrame é como se fosse pegar água aqui e derramar. Isso. Então, derrame é extravasamento de um líquido de um local para outro. Então, no cérebro, o que é derrame? É
extravasamento do sangue de dentro das artérias para dentro do tecido cerebral. Zé, coloca aquela foto que tem o derrame cerebral. São 2 derrames, para a gente mais uma vez ilustrar. Aí, ó, muito claro essa foto. Temos 2 cérebros, um AVC isquêmico e um hemorrágico. Qual dos 2 é o pior? Não existe pior ou melhor. Não Teoricamente, a mortalidade é maior nos derrames, quer dizer, nos AVCs hemorrágicos hipertensivos, que o sangue extravasa num volume grande dentro do cérebro, provocando um dano que não é reparável por nenhum método. Então, depois tem um slide mais na frente, uma figura outro maior. Isso aí é um derrame enorme. Olha Está vendo só. aquela mancha branca? Foi um extravasamento de sangue, de artérias da região das artérias temporais, frontais e temporais, para dentro do cérebro. Ali deve ter artéria lentículo estriada que rompeu. Rompeu e você vê que aquele espaço todo ali no cérebro, branco, espaço branco, é o sangue. É sangue. Então aquele cérebro que está ali dentro foi danificado. Ali não tem como reverter esse dano provocado. E esse foi grande. Foi grande. E veja que o sangue, além de... Ali teve até, não é maior, porque o sangue extravasou para dentro das cavidades do cérebro, que são os ventrículos. Então você vê sangue na parte de baixo ali do crânio, dos 2 lados. Essa pessoa, doutor Djalma, essa pessoa nunca mais vai ter uma vida normal. É difícil que tenha. É provável que seja... essa pessoa seja um paciente que vai ter sequelas irreversíveis. Dependência. Hein? Ela vai ter dependência. Vai ter sequelas. Agora, o cérebro é uma caixa de surpresa ainda. Uma caixa de Pandora, vamos dizer assim. Não se sabe lá. A gente ainda se surpreende muito. Casos como esse, a gente... para salvar a vida, abre o crânio, drena esse hematoma e tem pacientes que recuperam de modo surpreendente. Porque a surpresa é muito grande. Eu já tive paciente, Arivan, que eu já te contei, talvez tenha contado até para alguns espectadores. Já tive paciente que colocou a mão numa máquina de picar trato, e ela foi cortando o braço, puxou a cabeça, cortou metade da cabeça, levou um olho, entende? E o cérebro foi junto. Então, essa pessoa ficou sem o braço esquerdo, sem movimento do lado direito e sem metade do cérebro. Achei que ia morrer, deu muito trabalho na UTI durante meses. Depois, com a ajuda do nosso amigo plástico, Dr. Iberê, reconstruímos o crânio dentro do que podia. Então, recebeu alta sem um braço e o lado direito paralisado. Alguns anos depois, essa pessoa chega no meu consultório, era um menino de 7 anos. Alguns anos depois chega no consultório, andando, ainda sem o braço, com um menininho, que era o filho dele. Casou, teve filho, está trabalhando e levando uma vida útil. Então, o cérebro é uma caixa de surpresa e a gente tem que trabalhar dentro desse contexto. A hemorragia sempre tem a expectativa de ser mais grave. E, sobretudo, uma coisa, quando há um AVC isquêmico, que é a outra figura,
se ele puder colocar. Volta ali, Zé, onde tem isto, o isquêmico. Isso. Ali do lado esquerdo da tela, aquela artéria ali ocluiu. Ocluiu, aquela área ali vai ficar sem circulação. Mas o que se quer hoje, o que se preconiza, o que se trabalha muito, é no sentido de educar a população para, tendo um sintoma compatível com um AVC desse tipo, corra para o hospital, porque aí tem vários métodos que podem permitir desobstruir essa artéria. Se essa desobstrução ocorrer antes de 4 a 5 horas, a perspectiva de recuperar esse cérebro é muito boa, porque o cérebro ainda não morreu por falta de circulação. Ele morre afogado, vamos dizer assim. Não, ali morre por falta de oxigênio. Por falta de e no outro lado por excesso de sangue. Morre por destruição do parênquima cerebral pelo hematoma. Agora, nós temos um aparelho que é essencial, né, doutor Djalma, para fazer, quando necessário, uma angiografia. Uma angiografia. Coloca aí. Esse é o aparelho que lá do Hospital São José está quebrado há 1 ano, né? Estamos à espera da compra de um. Esse aparelho aí tem importância no tratamento, doutor Djalma? De repente, o paciente chega lá com uma isquemia cerebral, ou seja, com um derrame cerebral, ele vai passar por esse aparelho para fazer uma pequena cirurgia? Um cateterismo para desobstruir. Cerebral vai se detectar qual é a artéria que está ocluída. Com esse aparelho? E, através de métodos intra-arteriais, vão ser colocados estentes, ou vai ser feita uma desobstrução mecânica, tirar o coágulo que está obstruindo a artéria, de modo a refazer a circulação antes que o cérebro morra, como morreu por destruição no hematoma. Esse aparelho, então, tem um papel fundamental nesse processo, Djalma? Esse aparelho é fundamental, não se pode prescindir dele, não só no AVC, mas tem inúmeras outras patologias em que ele é fundamental. Hoje, se você tem uma oclusão de artéria femoral, você precisa desse aparelho para colocar um estente, desobstruir a artéria femoral, colocar um estente na ilíaca ou na femoral. Sem esse aparelho não tem como? Sem esse aparelho não tem como. E esse aparelho, vamos dizer assim, ele é essencial para salvar a vida da pessoa? Sem dúvida é. E, infelizmente, o que é usado na rede pública quebrou, está se fazendo tentativa de compra, mas a coisa ainda não está resolvida. Está meio devagar, vamos dizer assim. Isso não é bom para o médico que trabalha lá na doutora? Não é bom para o médico, não é bom para o hospital, mas isso é secundário. Não é bom para a pessoa que está com um problema de saúde agudo e que depende dele para que sua vida ou sua função seja salva. Porque assim, eu imagino a situação do médico, né? O médico está lá pronto para receber o paciente chega lá com um problema, ele vê que o paciente tem um problema, a máquina está quebrada, aí ele é obrigado a colocar o paciente numa outra ambulância, sair daquele hospital para ir para um outro hospital para fazer essa intervenção em outro hospital. Esse tempo que se passa... Pode ser o tempo que se precisava para não deixar que o cérebro seja destruído e que não haja mais recuperação. Ou seja, isso quer dizer que cada minuto que está passando... É fundamental. O paciente está vivendo no fio da navalha. O simples fato, eu diria o seguinte, o fato de tirar o paciente do hospital e levar para o hospital Dona Helena ou para o hospital da Unimed, pode
determinar um bom ou mau resultado. Porque não é incomum em Joinville você sair. Eu saí do meu consultório, que é perto do Hospital São José, e para chegar ali no Glória, demorar 45 minutos, 1 hora. Esse pode ser um tempo vital para o cérebro, que precisa ser reperfundido. Cérebro é vida e tempo. Cérebro é tempo, isso. Quanto menos tempo se o faz uma inserção nele, ou seja, a busca de desentupir a artéria ou de tirar aquele sangue que está lá acumulado, melhor é. Sem dúvida nenhuma. A rapidez faz a diferença. Quanto mais rápido se atuar, no sentido de tirar uma compressão ou reperfundir o cérebro, menos riscos, menos células cerebrais danificadas de modo irreversível vão existir e, consequentemente, mais chance de recuperação a um nível de vida satisfatório. Temos que ter mão de obra qualificada, mas temos que ter equipamento adequado para que essa mão de obra seja bem utilizada com resultado para quem precisa. Sem dúvida. É por aí, nenhuma. doutor Djalma? Isso a gente tem em Joinville, tem, sem dúvida. Agora, esperamos que o setor público tenha também essa mesma condição, como já teve e como eu acredito que esteja se buscando voltar a ter. Obrigado, Djalma. Até a próxima. Obrigado também. Até a próxima. Ficamos por aqui. Saúde para o amigo. Amém. E demais, faça a coisa certa. Cuide da sua saúde, evite excessos, porque os excessos não fazem bem. Tudo que é demais faz mal. Acredite. Agora, pensar positivo não faz mal. Agir de forma positiva faz bem. Cuide de você. Você cuidando de você, automaticamente você cuida da sociedade. Porque você é a sociedade. Um abraço a todos. Boa semana. Até semana que vem. Tchau.